Olá, temáticos e temáticas, tudo bem? Eu sou o André Andrade e este é o seu canal Haja Temas. E o tema de hoje é forte a cultura da morte. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho das notificações, pois assim receberá todos os conteúdos de forma gratuita. Ao final do vídeo, se assim gostar, dá um like, dá um joinha, compartilhe com os amigos, põe nas suas redes sociais e vamos crescer juntos com Haja Temas. Bom, o que é cultura da morte? Se nós analisarmos toda a história da humanidade, veremos fatos históricos marcados por situações macabras, guerras, pestes como a peste bubônica, entre outras, doenças, situações socioeconômicas, sociopolíticas que desencadearam em mortes cruéis, no fator morte, no ato de morrer para a sociedade. Para não ficar muito longo, irei abordar aqui unicamente mortes ou a cultura da morte aqui no Ocidente, especificamente no século XX e no nosso século que estamos vivendo, o século XXI. Irei abordar o que diz alguns estudos da morte, situações que levam à banalização da morte, a desvalorização da espécie humana, o ato de não ter mais receio algum pela dor do outro. Irei também citar situações onde você talvez já esteja sentindo a presença dessa tal cultura da morte, ou cultura de morte, como o Papa João Paulo II descreveu esse termo, que a ciência, que a fé, que as técnicas trabalham, os antropólogos, estudiosos trabalham esse tema para buscar essa compreensão desta complexidade que está instalada sobre a sociedade com o título de cultura de morte. Veremos os proferimentos da situação da morte e morrer estão ligados a atitudes, crenças, desejos e intenções. Este posicionamento leva a crer que você, que eu, nós compreendemos a morte por crenças através de desejos ou intenções. Isso são os proferimentos. A sua crença possa ter ligação direta com a sua religião. Possa dar uma descrição do ato de morrer ou da morte. Existe uma área de investigação sobre a morte do nome tanatologia. Esta área é uma área de investigação científica que busca explicação pelo ato da morte e de morrer, para assim buscar explicações nos aspectos físicos e psicológicos, para assim amenizar a dor e o sofrimento no ato da morte. Observe que eu citei, iremos trabalhar aqui no Ocidente, tá? Haja vista que tem países, culturas que festejam, comemoram a morte. Mas este não é o foco deste tema. É sobre a cultura de morte. O Brasil, em especial, está repleto, ou estamos repletos de situações bárbaras, toscas. Se você analisar pelo lado dos estudiosos, terá explicações. Se analisar pelo lado da teologia, da cristologia, ou até mesmo do islamismo, budismo, enfim,
do candomblé, do espírita, qualquer que seja a sua religião, ou até mesmo você ateu, agnóstico, terá uma situação para a morte. Mas veja como que você está inserido na cultura de morte. Por exemplo, quantos jovens já morreram utilizando o título de vida louca? Já viram já? Em motos, em carros, em bonés, camisetas. Repita a expressão, vidas loucas. Eu vivo uma vida louca. De maneira que prática de sexo desenfreado, prática de uso de drogas lícitas e drogas ilícitas, utilizando assim com veículos dopados de entorpecentes, praticando todo tipo de crime. E assim, como nós já ouvimos, se você já ouviu, falar assim, ó, aquele jovem só tem dois caminhos, a morte ou a cadeia. Isso é natural. Observe que é de uma tremenda natureza extensiva que se derruba no colo, se deita no colo de toda a família brasileira. Seja ela de classe social média, alta ou pobre. A busca pela vida deixou de existir. Você presenciou ou já ouviu falar alguém que foi assassinado com 2, 3, 4, 5, 10 tiros? Você passou do lado dele na calçada e você não lembra mais. Você não sentiu nenhuma comoção mais. Você vê um acidente trágico onde o motorista está entre as ferragens e a população saqueando a carga. Estou falando não questão de ética, tá? Esse é outro assunto, outro tópico deste canal. Estou falando sobre a banalização da vida, ou a cultura de morte. É comum você ver alguém acamado de qualquer tipo de doença, de câncer, de diabetes, enfim, em seus dias finais. E você aceitar. Mas e também não deixa de ser uma perca. Como eu falei agora há pouco, a tanatologia, o que ela busca é explicação para isso, para esta dor física e psicológica que a morte traz. A morte, por si, ela faz parte da vida humana. Sabe quantas vezes você já morreu? Quantas vezes você está morrendo? Deixa eu te falar. Você está morrendo desde quando você nasceu. Você nasceu, era criança, aí deixou de ser criança, já morreu aquela fase. Adolescente, pré-adolescente, morreu a fase pré-adolescente, adulto, morreu a fase adulto, talvez já esteja na terceira idade. E a cada dia temáticas e temáticas. Eu, você, nós estamos morrendo. Isso é um fato. Morrer é fato. Morrer é uma garantia. Estou falando aqui a olhos da análise técnica, não da fé e não da compreensão mitológica e mística, tá? Fica bem claro isso. Então você percebe que a mídia convencional ou estas mídias, plataformas digitais, nos traz cenas bárbaras de uma jovem com a gilete amiga ter a capacidade com o tijolo matar a amiga, tirar o feto dela, a criança, enfim, e querer tomar posse. Olha a cultura de morte aí. Você vê seu primo matando outro, souber que seu pai matou o filho matou o pai, e essa banalização da vida, essa cultura de morte, que não mais nos assusta como antigamente. Quando você ouvia falar de uma morte, trazia arrepio, náuseas, medo. E de fato, não é que nós não teremos
medo ou não ter. A questão é como você está assimilando a sociedade que pratica esses atos contra o seu próprio membro. O que diz o capitalismo? Sim, o capitalismo, na sua esfera de produção, ele tem o corpo humano, do ser humano, como um meio de produção. Na maneira que ele para de produzir, adoece, vai ao hospital, se ele padecer, vem a óbito, falecer, para o capitalismo é um descarte. Terá ou terão outros que irão ocupar aquele local, aquela posição, o ato de produzir. Você está pensando igual ao capitalismo? Vem cá, temática. Cá entre nós, quantos seres você já percebeu que entes queridos, colegas, amigos ou vizinhos já sofreram por situações de barbaridades, vindo a padecer, de quaisquer natureza? Seja engasgado por vômito, por exemplo, seja vítima de latrocínio, homicídio, suicídio, e você achar que isso é natural. Como eu falei agora há pouco, você passar por uma situação dessa, chegar em casa e dizer, cara, mais um morreu. Você liga a televisão cedinho, liga o rádio cedinho, liga a sua internet rapidinho, no amanhecer do dia, bombardeio de situações trágicas, com vidas ceifadas por N motivos ou situações. É muito forte essa cultura de morte, de você aceitar ela de maneira quaisquer. Por exemplo, a Flor de Lis, segundo as investigações, mapeou, planejou a execução do ano de seu esposo. Os irmãos Cravinhos que planejaram e executaram a morte dos pais, com a Susana Ristoff. Isso são situações recentes que tomaram proporções gigantescas no Brasil. Mas eu, aqui na minha cidade pacata, no meu estado relativamente pequeno, dentro da esfera nacional do nosso país, já presenciei situações bárbaras, chocantes. E muitos acharem que é normal. Como eu falei no início, por várias vielas levam ou traz a morte. Sejam doenças patológicas, fisiológicas, fatores econômicos, fatores sociais. Mas o que mais me deixam intrigado é que é forte essa cultura de morte. E muitas vezes está dentro da sua religião, ou não, dentro do seu lar, da sua família. Temos que pensar. Temos que refletir um pouco. Esse ato de menosprezo pela vida do outro. Esse ato de dizer que o outro não faz parte de você, porque não é sua família, então ele pode morrer da maneira que ele buscar. Não que você irá impedir, mas você tem que ter noção que ele é um ser. O que levou ele a esse ato? O que levou o ser humano a executar o outro em plena luz do meio-dia, por exemplo, por apenas R$ 10. Sejam ele, se estiver, como eu falei, sob substâncias químicas, pode até mesmo de remédios, se for questão da esquizofrenia, outro distúrbio mental qualquer, ou dependente de drogas lícitas ou ilícitas, ou sob custódia, ou sob proteção do ódio humano,
que cobre o discernimento da identificação do valor da vida do outro. Não é possível que essa cultura de morte tenha que chegar até a sua família. Ou mais uma vez, tem que se repetir. Porque aconteceu na minha família, tem que acontecer na do vizinho. É assim que você pensa, temático? Como combater essa cultura de morte? Como combater? É você sentir, se estar no lado do outro. Buscar entender a dor do outro. A morte é uma certeza, é uma segurança que nós temos. O ato de morrer, sim. Para você, para mim, para outros, talvez não seja mais mistério. O ato da morte e morrer. Para muitos são. Se você desfruta de âmbitos religiosos, teólogos, de crenças, posso já ter essa resposta. Mas como, repito, eu vou ter que combater, ou tenho que combater esta cultura de morte? É você trabalhar na sua família. O valor da vida. O oxigênio de cada dia. O prazer que você degustar, tomar um copo com água, comer uma fruta, sentar e olhar para os seus familiares. Se não tiver familiares próximos, para o vizinho, para um pássaro. E saber que a vida, ela tem que seguir até o seu último fluxo. Até quando você vai enxergar em um cadáver entre ferragens de um carro ou uma família esfacelada pela violência de trânsito e dizer que realmente é assim mesmo? Até quando? Temáticas. Busque essa informação. Busque essa preservação da vida. Estamos morrendo. A cada segundo que você está vendo esse vídeo, está buscando oxigênio, você está morrendo. Eu estou morrendo. Isso é certeza. Mas nós possamos aceitar que ela seja antecipada. Que ela seja trazida para o lar de uma família. Que a família é o pilar, é a centralização de uma sociedade, onde pode se encontrar nela essa instabilidade, essa segurança de combate à cultura de morte. Não temos que aceitar. A vida não pode ser banalizada. Ela não pode ser jogada no lixo como ser algo descartável. Você produz mediante o ato teórico produtivo da sociedade. Você constrói família, se conquista, e o prazer desse âmbito todinho é de fato a vivência. É de fato a existência. É o prazer de você estar vivo que você conquista. Ou que luta, que acorda todo dia para lutar contra a sua doença, seus problemas, conquista socioeconômica, sociopolítica, sociocultural. Essa é a chave que liga suas turbinas. Não permita que essa cultura de morte entre ou permaneça no seu psicológico. Temáticas, forte abraço, até a próxima. Se gostou, dá um like, tá? Mas é forte, tá? A cultura de morte. Não brinca. Forte abraço, dá um joinha aí, tá bom? Dá um joinha. Se inscreva-se. Forte abraço. Tchau, tchau.